todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso estudo de Direito Civil, né, no segundo semestre de 2021, com todos os senões existentes em dias atuais, mas vamos em frente com aquilo que nos propusemos a fazer. Os senhores, imagino que a maioria não me conheça, eu também não os conheço pessoalmente, dada as circunstâncias. Sei que os senhores foram alunos do professor Reinaldo, ou do professor Reinaldo, do professor Vladimir, eu não sei exatamente, mas de agora até o final até o final do semestre, né, de 2021, nós vamos estudar juntos, sim, estudarmos juntos, não é? Direito Civil, parte especial, mais precisamente a teoria geral das obrigações, não é? Depois nós vamos, então, migrar para, no quinto semestre, nós temos o assunto relativo aos contratos. A teoria geral das obrigações envolve a obrigação no que diz respeito à sua formação, no que diz respeito à sua transmissão, modos de extinção, aliás, antes disso, né, fontes, de onde vêm as obrigações, primeiro o que quais as razões que levaram ao surgimento das obrigações. Vamos, neste particular, estudarmos alguns aspectos históricos, ainda que superficialmente, a respeito do surgimento desta relação jurídica obrigacional, ou melhor dizendo, desta relação jurídica chamada obrigação, portanto, uma relação jurídica obrigacional, que está muito presente no nosso cotidiano, presente no nosso dia a dia, desde sempre, desde o primeiro momento, desde, na verdade, do nosso nascimento, né, quando nós já, naquele momento, estabelecemos uma relação jurídica obrigacional com o médico encarregado de nos trazer ao mundo, de auxiliar as nossas mães a nos trazer ao mundo, e assim sucessivamente, né? Então, esse mundo, esse universo contratual é por demais, né, atraente, recheado de detalhes, recheado de informações que precisam ser, assim, bastante... merecem, melhor dizendo, uma reflexão bastante acurada, porque são termos que parecem os mesmos, tem muita semelhança, né, uma situação com a outra, então é preciso tomar um cuidado, né, é preciso, então, estudar isso com bastante afinco. Meu nome, para aqueles que não conhecem, alguns talvez conheçam, meu nome é Luiz Gonzaga, é sugestivo, ninguém vai esquecer, é só lembrar do Luiz Gonzaga Lua, ou da sanfona, e eu não toco sanfona, lamentavelmente, mas de toda maneira, né, ou gaita, ou, enfim, acordeon, como querem alguns, não faz muita diferença, o instrumento basicamente é o mesmo. Não vamos esquecer do meu nome é Luiz Gonzaga, e já que estamos fazendo uma apresentação, eu sou advogado, há pouquíssimo tempo, recém-formado, tenho 4 décadas só de exercício profissional, são mais de 40 anos, na verdade, porque contando o prazo, o tempo, melhor dizendo, de estágio profissional, já se vão 42 anos, né, nesta atividade, e dos quais 37 dedicado ao magistério. Primeiro ao magistério nível médio, não é, como se chama em dias atuais, o colegial, enfim, depois outras áreas, né, do nível médio, e definitivamente de 1986 para esta data, junto à Unifig. Portanto, acabei de completar, né, ou melhor dizendo, vou completar daqui a 6 dias
35 anos de FIG, 35 anos de Unifig. Só, certamente, estou na FIG há mais tempo do que grande parte dos senhores tem de idade, e, quiçá, os seus próprios pais, não é? Digamos, eu estou há mais tempo no magistério na FIG do que a idade de muitos dos pais dos senhores, não é? Isto não é, eu estou evidentemente me apresentando, por isso estou relatando este fato. Isto não me faz melhor e nem pior do que ninguém, isso tudo é uma circunstância, né? Tudo na vida é circunstancial. Ser professor, né? Ou, na verdade, lecionar faz parte de uma situação, digamos, você está professor, porque, né, não faz ninguém melhor ou pior do que outrem, né? Porque, na verdade, nós somos eternos estudantes, e aquele que se dispõe a informar as pessoas, né, o que aprendeu, o que absorveu, o que tem de informação, né? Não faz outra coisa que não aprender. Então, estudar, aprender, enfim, estar eternamente aprendendo, né? O profissional do direito é um eterno estudante. Então, aquele que não gosta de estudar não deve escolher a profissão, não deve escolher ser profissional do direito, porque esse é um eterno estudante e não digamos, mas eu sou, assim, um amante do estudo. Você, se não for amante, vai ser obrigado a fazê-lo. Então, não tem muito para onde correr. Pois bem, partindo dessa premissa, então, como eu disse, meu nome é Luiz Gonzaga Guimarães, né? Descendente de lusitanos, como é possível perceber desde logo. Guimarães é o lugar de Portugal onde Portugal surgiu, portanto, onde a nação portuguesa teve origem, no norte de Portugal, e assim sucessivamente. Então, os meus familiares são originários daquela região. Muito bem. A profissão, eu já disse, advogado. Eu sou, na verdade, voltado para a área imobiliária, nunca consegui me livrar dela, desde que comecei a trabalhar, mesmo não sendo advogado, mesmo antes de ser advogado, a profissão já era voltada para a área imobiliária, e até hoje eu sou perseguido por ela. Eu sou advogado de uma empresa exatamente na área imobiliária, uma empresa incorporadora, uma empresa loteadora, e não consigo me livrar, e vou, evidentemente, terminar os meus dias cuidando e zelando das questões atinentes ao imóvel. E ainda não aprendi, continuo aprendendo e não vou conseguir terminar os meus dias sabendo tudo a respeito dessa área. É uma área incomensurável, ilimitada, infinita, enfim, uma série de questões que não permitem que nós cheguemos ao fim. Pois bem, eu imagino, ou suponho, né, segundo informações que eu tive, esta sala é a junção de duas outras salas, se não me falha a memória, 2 quartos, qualquer coisa nesse sentido. Eu preciso depois que o representante de sala dos senhores, né, digamos, no final, ele me deixe aí um e-mail e um telefone, um zap, que eu possa entrar em contato com ele quando necessário, em situações que se fizerem aí indispensáveis. Precisamos ter essa comunicação, porque aí, evidentemente, os senhores devem ter um grupo, né? E nesse grupo, então, os senhores trocam as informações pertinentes às questões relativas aí ao curso dos senhores, né? Espero sinceramente que logo mais nós possamos estar presencialmente, né, conversando de maneira, olhando um nos olhos dos outros, na verdade, porque seguramente este o melhor caminho, né? Falar através desta maquininha, que não é, evidentemente,
a melhor receita, né? Muito bem. Antes de efetivamente nós cuidarmos, né, da nossa matéria, cuidarmos daquilo que efetivamente representa a minha obrigação e o direito dos senhores, já começamos a estudar Professor, obrigações, pois não? boa noite. É representante, é mulher. Sim, Todos eu não, registrados. na verdade, me desculpe, não foi uma intenção Não, tudo bem. em me dirigir para lá ou para cá, eu coloquei, digamos assim, de maneira indeterminada. Depois a senhora me faz a gentileza de mandar um meio de comunicação que eu possa, eventualmente, caso necessário, e vai ser, com Sim, certeza. sim. Eu vou colocar aqui no chat Isso, os dados, aí você anota. Aí você me perfeito, chama depois, porque como eu tenho os contatos dos professores, perfeito, a perfeito. gente manter uma relação aí no É, cenário. exatamente. Espera, então, como eu estava dizendo na aula passada, ficam aqui as escusas, as desculpas, eu não pude estar presente, um problema pessoal, felizmente já não debelado, mas pelo menos já deixou de me preocupar tanto como estava preocupando naquele momento. Eu pedi a um velho conhecido e amigo, né, de coração, o doutor Reinaldo Monteiro, que fizesse as vezes, que entrevistasse lá com os senhores, que falasse com os senhores, que nessa semana eu estaria, então, me apresentando aos senhores, estaríamos, na verdade, dando início ao nosso curso. Pois bem, como eu estava dizendo, seguindo, né, então fiz as apresentações, ou pelo menos me apresentei, alguns talvez até me conheçam, outros certamente não têm a menor noção, não tem, a não ser me vendo aí pela telinha, mas de toda forma, né, eu preciso externar aos senhores nesse primeiro momento, usando, né, da base da relação jurídica obrigacional, eu preciso, então, digamos, externar aos senhores algumas situações obrigacionais e alguns direitos que os senhores todos têm, que eu tenho, e obrigações que eu tenho que os senhores também têm. Por quê? Porque existe um binômio que não se desfaz na vida. Quem tem direito tem obrigação, quem tem obrigação tem direito. Ninguém tem só direito, ninguém tem só obrigação. Se você tem obrigação, tem direito. Se tem direito, tem obrigação. E aqui, na relação professor e aluno, também é assim. Os senhores têm direitos porque são matriculados, né, na faculdade de Direito, os senhores têm direito em obter, digamos, informações a respeito da ciência do direito, os senhores têm o direito em galgar postos até que efetivamente concluam, não é, o curso, e, portanto, colhem grau, portanto, se tornem bacharéis em direitos, aliás, perdão, em ciências jurídicas e sociais, que possam se habilitar ao exame da ordem, aqueles que pretendem ser advogados, ou então galgar outros postos inerentes à atividade jurídica, não é? A magistratura, enfim, o Ministério Público, enfim, digamos aí, os delegados de polícia e outras áreas que, digamos, necessitam do conhecimento técnico jurídico. Pois bem, então já deu para perceber que nós vamos tratar de uma matéria que está muito afeta, que é muito, digamos, própria do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida, enfim, da nossa existência. Então, ao contrário do que se possa imaginar, a obrigação não é algo estratosférico, fora do contexto, transcendente, dos deuses, qualquer coisa nesse sentido, é algo nosso mesmo, do nosso dia a dia, e nós vamos apenas e tão somente buscarmos, não é, os acontecimentos fáticos e encaixarmos. Boa noite. Boa noite. Eu vou pedir um favor aos senhores, entendeu? Que me ouçam primeiro, porque senão eu não consigo falar e ouvir os senhores, porque fica muito alto o som aqui,
tá bom? Então, Foi. mantenha o microfone fechado e depois a gente vai abrir espaço para que todos que quiserem ou pretenderem fazer alguma arguição que o façam, perfeito? Muito bem, então, voltando à nossa conversa inaugural, então é preciso, num primeiro momento, e os senhores já vão entender onde eu quero chegar, que nós, além de apresentarmos, né, estou chegando num ambiente onde não estive antes, portanto, eu não tive a oportunidade de estar com os senhores, então, me apresento e vou expor aos senhores de que forma, de que maneira nós pretendemos trabalhar, né, com os senhores, permitindo, portanto, que eu cumpra a minha obrigação e que eu reivindique meus direitos de professor, enquanto professor dos senhores, e os senhores, por suas vezes, não é, possam exigir o direito que têm em ter as informações e, ao mesmo tempo, não é, se curvar às obrigações que também têm, ou seja, cumprir as obrigações. Queridos senhores, isto é importante? Sim, isto é fundamental, porque aquilo que não é combinado, aquilo que não é ajustado, aquilo que não é exposto de início, não é, acaba gerando conflitos, não é? E muitas vezes conflitos insanáveis. Então não vamos deixar que isso aconteça, vamos desde logo apresentar e dizer, olha, aqui funciona assim, não é? Gostem o senhor, goste a senhora, ou gostem os senhores ou não, assim, funciona assim, desta forma, e funciona desta forma há exatos 35 anos. Então, não é um experimento, não é uma coisa do semestre passado, nem do ano passado. Há 35 anos funciona dessa forma, né? Então, é desta forma que nós pretendemos que funcione, para atender os direitos que os senhores têm, exigir dos senhores a obrigação que os senhores têm, né? E, assim, eu satisfaço o meu direito com a obrigação que é dos senhores, os senhores satisfazem o direito dos senhores com a obrigação que é minha. Então, com essas e outras, estamos todos cumprindo aquilo a que nos propusemos. Eu, enquanto me qualifiquei como professor, e os senhores, então, enquanto se qualificaram como alunos, ou como alunos, melhor dizendo. Muito bem. Por que eu estou dizendo tudo isso aos senhores? Por uma razão muito simples. Inexiste, não há como, é impossível que um determinado grupo social ou a junção de pessoas buscando atingir um objetivo, que elas não atentem, que elas não obedeçam, que elas não cumpram, que elas não saibam quais são as normas a serem cumpridas. As normas são destinadas a adquirir direitos e as normas são destinadas também a adquirir obrigações. Portanto, não é? É preciso que eu diga aos senhores, desde logo, como é que a situação se desenvolve e como é que os senhores devem se comportar, como é que os senhores devem se pautar no que diz respeito à situação de aluno dos senhores enquanto integrantes do quarto semestre do curso de Direito. Tá certo ou não? Então, esta é a ideia, e esta é a necessidade imperiosa deste primeiro momento. E quando é que a gente diz logo de uma vez? Logo de início. Assim, ninguém pode no futuro alegar desconhecimento. Ah, eu não sabia. Então, ficam aqui as informações todas a respeito da situação. Primeira situação que é muito comum no que diz respeito ao alunado, né? Que livro o professor segue? Que autor que eu compro? O que eu faço? Gente, não façam nada. Não façam nada. Livro é caro, os senhores já pagam caro o curso, então vamos economizar, né? Então nós vamos fazer o quê, diriam os senhores? Ah, mas eu queria. Bom, o você querer, né, não é indicação. Você quer, você tem. Eu indico para você, eu te dou um rol, por exemplo, de obras e você escolhe. Caso realmente queira, escolha.
Por que que nós não adotamos livros, né? Qual a razão? Você diz assim, mas que isso, o professor é teimoso, ele não quer adotar um livro. Primeiro, eu não sou vendedor de livro, né? Então, se você adota um livro, praticamente você está vendendo livros, né? Então, você indica um livro, esse livro aqui, né? Aí eu falei, o professor indicou, então vou comprar. Mas é caro, é R$300, é 500, não, mas eu vou comprar assim mesmo. Então, aí o que acontece? Quando chega um determinado momento, você está lá com o livro na mão, aí o professor diz, mas a matéria que o professor está dizendo aqui, nesse caso, já não confere aqui com o livro. Esse autor aqui pensa diferente, então por que ele indicou aquele livro, né? Então seria uma traição, ou seria, na verdade, uma falta né, aí até de bom senso. Por quê? Porque eu vou indicar um livro e depois, né, eu vou falar sobre outro autor, sobre outra ideia que alguém tenha, a matéria, digamos, vista de uma outra maneira, mas aqui no livro esse autor vê dessa forma. Então o aluno vai se sentir traído, e com razão, e eu me sentiria também, evidentemente. Então, a gente não adota livro. Nós podemos indicar livros, adotá-los não. Por quê? Porque nós temos de ter a liberdade de dizer, olha, fulano pensa assim, Beltrano pensa assado, mas me parece que o mais justo, o mais razoável, o mais racional é assim, né? É dessa maneira. Então você tem uma versão, tem outra versão, tem uma versão intermediária, enfim. Então, por esta razão, não há adoção de livro. Ninguém vai adotar livro. Já sei, mas que livro de Sivioco? Qualquer um. Qualquer um. Que autor é o melhor? O autor que você puder comprar. Se quiser comprar, esse é o melhor. Tá certo? Tem vários autores, todos os autores, de uma forma geral, dizem basicamente as mesmas coisas, né? Tem lá uma visão ou outra diferenciada, mas, digamos, a essência basicamente é a mesma. Então, os senhores podem, querendo, eu vou comprar uma obra, não é, do Paulo Stosser, né? É um civilista baiano, enfim. Vou comprar, tudo bem. Vou comprar um Silvio Rodrigues, tudo bem. Washington de Barros Monteiro, tudo bem. Né? Roberto Sinise Lisboa, tudo bem. Vou comprar, digamos, o Venosa, Silvio de Salve Venosa, tudo bem, sem problema nenhum. Né? Vou ter um livro X que nem o professor não mencionou, não tem problema, a matéria é a mesma. O Código Civil é o mesmo para todo mundo. Não há problema nenhum nesse sentido. Não é? Outra coisa, o professor dá apostila. O professor não dá apostila, o professor não escreve livro, o professor não faz nada disso. Esquece isso. Não é? Eu já fiz muita coisa na minha vida, já escrevi inclusive livro, mas não vendo livro, não quero saber de livro, não vendo apostila, não quero saber de apostila, não quero saber de nada. Quero saber de conversar com os senhores a respeito de um assunto pré-estabelecido. Eu digo qual é, vamos desenvolvê-los, né? Ou melhor dizendo, desenvolvê-lo no singular, de conformidade com a lei civil, na mesma estrutura do Código Civil. O que os senhores precisam ter sempre à mão, qualquer que seja a forma? Um Código Civil em vigor. Qual é a melhor maneira? Online. Os senhores ingressam no site do Planalto, e lá está o Código Civil atualizadíssimo, né? Com todas as normas que foram, digamos, aprovadas posteriormente a ele, que integraram a ele, que modificaram, digamos, disposições anteriores. Então, não custa nada, é online, né? Não precisa imprimir se não quiser, pode colocar, enfim, qualquer tipo de equipamento e segue. Por que, diriam os senhores? Porque nós vamos seguir criteriosamente aquilo que está na lei civil. Aí o aluno diz assim, nossa, mas que coisa, por que essa insistência? Porque o aluno só lê lei civil quando ele está na faculdade.
Depois, ele começa a trabalhar e começa a ler só aquilo que está vinculado à sua atividade, ao seu ganha-pão. E aí, né, a oportunidade, né, em entender todo o mecanismo da lei civil, já chamada lei cidadã, a lei de todo cidadão, do cidadão comum, a oportunidade para conhecê-la, para se apresentar a ela, para, com ela, criar os conflitos que são próprios do estudo, é agora, é neste momento, não é? Então, na faculdade, nós estudamos, sim, a lei civil. Não se iludam. Mas eu vou fazer um apanhado PowerPoint. Esquece esse negócio todo. Né? O direito funciona na base do raciocínio, na base do estudo, na base do conhecimento. Então, PowerPoint, retroprojetor, sei lá, qualquer que seja o mecanismo de ordem técnica, não vai mudar absolutamente nada, porque na hora de fazer as coisas, né, o instrumento, né, o mecanismo, a ferramenta se chama cérebro. Né? E o componente dele se chama estudar. Direito se aprende estudando e se exerce pensando. Não tem outra forma, né? Não tem equipamento, nem mesmo a inteligência artificial será capaz de suprir esse binômio, de suprir, portanto, este mecanismo. Então, se é desta forma, vamos pelo caminho mais, digamos, racional. Não precisa de tecnologia, que basta saber ler e escrever, que nós conseguimos acessar a lei civil e conseguimos entender o que ela nos traz de mensagem, o que é que o legislador efetivamente tensionou, teve a intenção, manifestou a vontade, materializou a sua vontade e assim sucessivamente. Né? É nesse universo que os senhores vão conviver, claro, com o apoio de tudo aquilo que vier os ajudar em termos de tecnologia. É claro, é evidente que hoje não dá mais para viver sem o computador, né? Não tem como mais. Nós precisamos trabalhar e precisamos desse meio de comunicação que é o computador. Né? Não tem, o mundo é digital, não tem mais, mas isto, não é? O computador não raciocina, ele não pensa, ele não é inteligente, né? Ele, na verdade, é uma fonte repetidora daquilo que é alimentação de informação. E nós não podemos ser assim. Ainda que nós usemos esse mecanismo depois em nosso favor, mas é preciso que nós saibamos exatamente o que é correto, o que é próximo daquilo do certo, aquilo que nós precisamos efetivamente ter entendido, ter aprendido, ter guardado, ter arquivado enquanto informação. Pois bem, uma outra pergunta que é normal o aluno fazer, principalmente presencialmente, né? Como é que é a aula? A aula é assim, do jeito que nós estamos fazendo em dias atuais, ou fazendo como o senhor fizemos a vida inteira presencialmente, agora estamos fazendo aqui através desse mecanismo de comunicação, digamos aí, não presencial, né? Mas, então, a conversa é a mesma. Eu vou, evidentemente, seguir uma ordem, né? Então, por exemplo, só para os senhores terem um exemplo, já vou citar a matéria. Então, nós vamos começar a parte geral das obrigações, vou dizer para os senhores o que é a obrigação, como ela se compõe, quais são os elementos constitutivos, os sujeitos da relação jurídica obrigacional, a origem delas, a expectativa que elas geram, e assim sucessivamente. Então, nós vamos sempre numa
sequência. Como é que ela se classifica, né? Se classifica quanto ao sujeito, se classifica quanto ao objeto, se classifica quanto à sanção, e assim sucessivamente, né? Então, nós vamos, evidentemente, numa ordem lógica. E a ordem lógica é a mesma que consta da lei civil, mais precisamente a se iniciar no artigo 233. Então, aí começa a nossa matéria, parte geral das obrigações. Então, vamos encontrar a obrigação de fazer, de não fazer, a obrigação de dar, no sentido de entregar, e a obrigação de não fazer, e assim sucessivamente. Então, nós vamos na mesma sequência da lei civil. Ótimo. Então, a aula é assim? A aula é assim. Nós vamos falar para os senhores de onde veio tudo isto, por que essa situação é desta forma, os senhores já aprenderam isso em História do Direito, a gente repete, de onde veio? Veio lá do direito romano, e por que o romano se preocupou com isso, qual foi a razão, para ficar mais fácil de entendermos ou de chegarmos até os nossos dias. Então, muitas vezes, em algumas circunstâncias aqui do nosso curso, os senhores ouvirão histórias, diria, mas eu não gosto de história. Pois é, mas direito é pura história, né? Nada aconteceu por acaso, né? Não aconteceu simplesmente da noite para o dia. A sociedade foi se formando, foi apresentando as deficiências, foi apresentando conflitos, esses conflitos foram sendo sanados e foram aplicados, na verdade, foram ordenados comportamentos para minimizar ou até para evitar, para impedir que esses conflitos viessem se instaurar. E não precisa ir muito longe, basta os senhores pararem um pouco e refletirem, que chegarão à conclusão de que um grupo, né, que ao pretender se dirigir ou chegar a um certo lugar e começam a se desentender, começam a conflitar, vai ficar igual, né, um rebanho onde há um estouro, cada um vai para um lado, cada um bate cabeça para um lado, não chega em objetivo nenhum, porque não foi ordenada a forma de atingir esse objetivo. Então, o direito não é outra coisa que não um conjunto de normas comportamentais, normas que ditam, que determinam, que nos obriga, que nos impinge, que nos, digamos, faz ir ou praticar atos com uma determinada característica até que atinjamos, não é, o objetivo individual e o objetivo coletivo. O coletivo é a somatória do individual. Então, a partir do momento que o individual resulte, digamos, organizado, normatizado, regulamentado, o geral, né, o coletivo também estará. Então, a função do direito, enquanto ciência, é criado para isso, né? Então, a ideia fundamental é essa, não é nada do extraordinário, não precisa todos esses as. São coisas que acontecem todos os dias, todas as noites, né? No cotidiano da nossa existência, desde o momento em que nós chegamos chorando, né? E até o momento em que nos vamos e deixamos aí para trás uma série de situações a serem resolvidas, não é? Porque a afirmação de que a morte é o fim de tudo, ela é totalmente falha, não é? A morte não é o fim de tudo. Em muitos dos casos, é o começo de uma série de situações, uma série de circunstâncias. Mas, com o passar do tempo, nós voltaremos a falar deste assunto. Outra coisa, como é que a gente ordena tudo isso? Primeira a informação eu já dei aos senhores, né? Quando os senhores estiverem aqui na nossa sala de aula virtual, de microfone fechado, porque senão, evidentemente, dá microfonia. Então, assim, eu posso perguntar, é claro, é evidente, é um direito que lhe assiste perguntar. Mas de que forma nós fazemos isso? Se você pretende perguntar, e é um direito seu, é dentro da matéria que nós estamos tratando.
né? Qualquer outra dúvida, porque o estudante de direito é bastante curioso, e tem de ser, né? E ele quer saber coisas lá para frente, fora do seu tempo. Então, aqui, se nós estamos no quarto semestre estudando obrigações, a matéria é obrigação. Então, não vamos tratar de herança, vamos tratar de sucessão, vamos tratar de direito de família, vamos tratar de contratos em espécie nesse momento. Não, nesse momento não vamos tratar de parte geral das obrigações. Então, como é que eu pergunto? Você pergunta dentro da matéria. Se você perguntar algo fora da matéria, eu vou dizer a você, né? Vou solicitar a você a gentileza de fazer essa pergunta de uma outra forma, para que eu, né, se eu souber, eu possa responder, porque senão a aula não flui e, evidentemente, todos os demais se sentirão incomodados, não é, com essa permissividade de cada um perguntar o que bem entende. E assim não seria necessário que nós fizéssemos um curso estruturado do primeiro semestre ao 10º semestre, não é? E de uma maneira organizada. Nós simplesmente faríamos um curso genérico, né? Enfim, tudo misturado, sem divisão nenhuma. Então, o direito é uma montagem lógica e sequencial. Então, você parte da parte, né, da parte geral do direito civil, que você estudou lá no primeiro ano do curso, né, primeiro semestre, segundo semestre, depois você vem para a parte especial, né? Você já estudou, digamos, já teve no terceiro semestre, já estudou posse, já estudou propriedade. Então, agora chegou o momento das obrigações. Então, aquilo que você aprendeu em propriedade, aquilo que você aprendeu da parte geral do direito civil, arquivo, guarde, você vai precisar dela, porque aquilo vai montando. Então, a parte geral montou no que diz respeito às obrigações, e agora você tem mais um componente, que é a obrigação que se encaixa. Daqui a pouco vem, né, os contratos individualmente, cada um dos contratos, mais uma informação que se encaixa, né? Aí vem direito de família, que se encaixa em tudo isso e um pouco mais. E depois, na sequência, vem sucessões, né, os efeitos produzidos pela morte de alguém. Então, tudo isso você vai ter a oportunidade, então, de estudar ao longo do curso, né? Então, as perguntas são pertinentes ao momento em que você está estudando. Então, as perguntas sobre as obrigações, se não tumultua absolutamente tudo. E assim, mas eu posso fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade? Pode, você me envia a pergunta e o que eu puder responder, eu não vou me furtar. O que eu souber, os senhores saberão também. Mas vamos ordenar, nós estamos num grupo social, nós precisamos organizar o caminhar desse grupo para que todos se satisfaçam, para que todos atinjam o seu objetivo. É só isso, não é? Alguém poderia estar pensando aí, o professor é intransigente. Sim, sou, né? Sou partidário da tese de que onde não existe ordem, né, a coisa não flui, né? Se cada um pensar ou tentar resolver o seu problema de uma forma sem a gente ordenar tudo isso, nós vamos criar conflito, vamos nos desentender e não vamos ter sucesso, né? E o que nós queremos é exatamente o contrário. Nós queremos que os senhores todos sejam bem-sucedidos, que nossa conversa tenha sucesso, que ela se perpetue, que ela fique aí, porque é para isso que os senhores pagam, é para isso que os senhores estão submetendo-se, né, a essa situação desconfortável de se privar de coisas boas ou interessantes da vida e se subjugarem aí às normas do estudo. A gente conhece isso, não se surpreendam, nós também fomos alunos, evidentemente, nós fizemos a faculdade de Direito tanto quanto os senhores, né? Então, nós não nascemos professores, isso é redundância, mas é isso, nós estamos aqui porque chegamos antes. A única diferença entre eu e os senhores é que eu, digamos, me meti
né, a estudar essa coisa antes. Só isto. É uma questão temporal. Nada mais do que isso. Então, não existe, mas fulano é professor. É uma circunstância, somos todos. Enquanto os senhores são alunos, né, nós somos professores, mas um dia nós já fomos alunos, né, de outros que foram professores, e muitos que os senhores conhecem aí na própria Faculdade de Direito, né, foram alunos aí na Faculdade de Direito, hoje são professores na Faculdade de Direito, e eu tenho a honra de ter aí vários alunos que hoje são colegas magistério. O professor Newton, por exemplo, não sei se vocês conhecem, professor penal, o professor João Ribeiro, de trabalho, professora Cristiane, enfim, eu vou lembrando e vou falando para os senhores os nomes. Alguns eu nem... até me surpreendo quando ele diz, não, eu fui seu aluno, eu não lembrava mais e hoje é colega. Pois bem, e para arrematar essa história de antiguidade, eu sou hoje o segundo professor mais antigo de casa da FIG. O primeiro é o professor Carvalho Pinto, que os senhores terão a oportunidade de encontrar mais adiante, e eu sou o segundo, e o professor Reinaldo Monteiro é o terceiro. Muito bem, voltando, e a professora Rosana, que os senhores conhecem, também já não é velha, mas é uma professora já com bastante tempo de FIG, professora Osana, e assim sucessivamente. Bom, voltando àquilo que realmente eu queria expor aos senhores, né? Uma outra questão fundamental que o aluno diz, eu fico preocupado, né? Preocupado com o quê? Com as provas, mas a prova é fácil, as provas são fáceis, né? Querem ver? Na prova eu pergunto, os senhores respondem, que dificuldade pode ter isso? Absolutamente nada, né? Simples assim. Eu pergunto, os senhores respondem, pronto. E eu digo, respondeu certo, respondeu errado, só isso. Simples assim. Então, não tem problema nenhum. E outra coisa curiosa, não é? O direito oferece o cumprimento de um sonho de todo estudante. Qual é o sonho de todo estudante? Poder colar, não é? Então, o curso de Direito oferece essa benesse, não é? Aluno de Direito que não sabe colar não sai da escola. De colar de onde? Colar dos livros, do que outros já disseram, daquilo que o professor já disse. É cola, é pura cola. É cola e raciocínio, cola e raciocínio. Então, quem souber colar e não tiver raciocínio lógico, não vai para adiante, não tem jeito, né? Mas eu posso consultar o aluno do lado? Claro que não, né? Presencialmente, não. Aqui também não deveria, a gente sabe que fazem inclusive prova em grupo, a gente sabe, né? Tanto é verdade que os erros são os mesmos, e as notas muitas vezes são as mesmas, né? Algumas vezes de cabeça para baixo, né? Muito bem. Mas, independente disso, né, vem a outra dúvida. Como é que faz a avaliação? Simples assim. Tá certo? No dia destinado à avaliação, os senhores receberão um instrumento de avaliação, que é uma prova discursiva com 3, 4 questões, e uma prova objetiva, teste, né? Com uma diferença fundamental, no meu caso, né? A prova de teste, ou a prova que é representada por teste, né? Ela pode ter de 1 a 3 alternativas de resposta. Então, um dia me disseram que o teste deveria ser uma prova de múltipla escolha, e eu adotei e disse, não, é verdade, tem que ser de múltipla escolha mesmo. Então, ela tem múltipla escolha. Então, por exemplo, uma questão 1 tem 4 alternativas, ou 5 alternativas, é possível que 3 delas estejam corretas, ou 4 delas sejam destinadas a dar a resposta, e só uma não. E assim, eu tenho que assinalar todas, claro, se o gabarito é
por exemplo, só um exemplo hipotético, A, B, C e D, você tem que me mandar a prova com A, B, C e D, senão eu vou tirando, né? Isso está errado, isso está errado, está errado, pode ser que sobre alguma coisa, pode ser que não sobre nada. E por que é feito dessa forma, perguntariam os senhores? Porque a única maneira da prova objetiva em testes, não é permitir que eu consiga aferir meio certo para os senhores. Então, o benefício é do próprio aluno em si. Por quê? Porque se for uma prova direta, é a alternativa A, assinalou qual? Assinalou C, acabou. Essa questão zero. Se eu tenho várias alternativas, então eu distribuo a pontuação por cada alternativa contida nas respostas. Se você acertou uma, você tem um certo percentual. Se você assinalou uma, né? Então, é essa situação. O que não agora, tem aluno que vai dizer, eu coloco, digamos, eu vou, digamos aí, colocar todas as alternativas e eu acerto tudo. Claro que não, você tirou zero. Está escrito na prova, se você assinalar todas, né? Tá zero. E tem mais, aquela que você acerta, aquela que você erra, tira. Você fica só com aquela que realmente era certa. Então, fica, na verdade, algo mais... cumpre-se, na verdade, o requisito teste, mas permite ao aluno também auferir nota quebrada, ou seja, uma nota dividida, né? Então, os senhores terão a oportunidade de ver logo, nós faremos uma avaliação com esse perfil, e aí vai estar escrito lá na sua prova que assinale a alternativa ou alternativas que se prestarem a responder a questão conforme ela esteja formulada. E são sempre casos. Então, não existe esse negócio, o que é isto, o que é aquilo, o que é aquele outro. Porque aí você lê no livro, coloca lá 10, genial. Não, aqui você vai ter uma, né, por exemplo, dentro da nossa matéria, vem lá uma história, fulano contratou com Beltrano, ou estabeleceu com Beltrano uma situação assim, assim, assada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu quero que os senhores vão aprendendo desde logo a dar as respostas, não é? Então, esta é a ideia. Esses são os princípios fundamentais que norteará a nossa convivência, pelo menos até julho de 2021, com ou sem vacina, provavelmente com vacina, mas, se Deus quiser, com vacina, mas de toda a sorte, até o final de até o primeiro semestre de 2021, nós vamos nos pautar, então, por este contexto, não é? As aulas normalmente são feitas em dois módulos, eu sempre fiz em dois módulos, né? Então, quando chegar num certo momento, nós vamos ao intervalo, os senhores terão a oportunidade, então, de tomar um cafezinho, porque ninguém é de ferro, afinal, não é? Então, nós paramos aí no meio do caminho, tomamos um café, voltamos e vamos ao segundo módulo, normalmente até às 22h30, 22h40, não mais do que isso. Tudo bem? Então, esta é a ideia fundamental a respeito a respeito da nossa convivência instaurada a partir desse primeiro semestre de 2021, portanto, não é? Bom, feitas estas considerações, outras eventuais que tenham passado desapercebidas ou esquecidas, nós teremos a oportunidade de, logo mais, ter ciência delas. A partir do momento que começamos a falar sobre o assunto, sempre surgirá a oportunidade de estabelecermos critérios, de acertarmos eventuais desacertos ou algo que possa incomodar ou possa nos tirar, digamos assim, da nossa pretensão, daquilo que nós pretendemos atingir objetivamente falando. Pois bem, então agora sim, vamos fazer um preâmbulo aí a respeito da nossa matéria e vamos
começar efetivamente a tratar dela, né, já que estamos uma aula atrasada. Então, vamos em frente, não atropelando, mas sim estabelecendo critérios para desenvolvermos o nosso curso. Pois bem, os senhores, a essa altura do curso dos senhores, já tiveram a oportunidade, eu acho que já se inteiraram de como efetivamente, né, se estuda a ciência do direito. Começaram, no primeiro momento, quando a gente ingressa na faculdade, a gente ingressa mais ou menos no oba-oba, né, assim, meio, digamos, surpreso. Agora eu estou na faculdade de direito, como é que é direito? Aí vem o professor e diz, não, direito é isso, direito é aquilo, né? E a gente fica um tempo surpreso, comemorando, enfim, e depois vem a dura realidade, né? A situação não é exatamente um oba-oba como a gente imaginava, e temos alguns obstáculos a serem transpostos, não é? E os senhores, então, no primeiro momento, ingressaram na faculdade, fizeram lá, enfim, a habilitação, ingressaram no curso, começaram o primeiro semestre. O primeiro semestre do curso de Direito é a parte geral do direito civil, não é? O histórico, de onde veio, o Código Civil, qual é a sua origem, o Código 16, o Código de 2003, né? De onde veio, qual foi a base, qual é a origem, quem foram os mentores, enfim. O professor de civil normalmente desenvolve esse histórico com os senhores. E aí, então, começa, né? Estudam pessoas, tudo a respeito das pessoas físicas, tudo a respeito das pessoas jurídicas, né? E um sem número de ocorrências que estão ligadas diretamente às pessoas, quer as pessoas físicas, quer as pessoas jurídicas. E assim vão, né? Estudando as pessoas, depois, num determinado momento, né, começa a se estudar na parte geral do direito civil as coisas, a classificação jurídica das coisas, né, as coisas classificadas pelo direito. E por que há essa preocupação, perguntaria os senhores? Porque no terceiro semestre, os senhores viram todas as coisas que os senhores viram na parte geral sobre outro ângulo. Aquela classificação que os senhores viram na parte geral, coisas fungíveis, infungíveis, divisíveis, indivisíveis, consumíveis, inconsumíveis, sim, coisas simples, coisas compostas, singulares, universais, enfim, coletivas, né? Tudo isso veio para o direito das coisas, ou seja, o direito tendo aquelas coisas como objeto, que é matéria do terceiro semestre do curso dos senhores. No segundo semestre, os senhores, então, estudaram os atos e fatos jurídicos, né? Todas as ocorrências capazes potencialmente de produzir efeitos no mundo do direito, quer com intervenção, com participação do homem ou do ser humano, né? Quer sem a participação dele, ocorrências com ou sem participação ou interferência do ser humano. E foram, na sequência, estudaram, então, o efeito que o tempo produz em relação ao direito, prescrição, decadência, e depois acabaram, digamos, o primeiro ano do curso, portanto, o segundo semestre, estudando provas. Como se demonstra a existência de um direito? Direito de A, direito de B, como é que se faz a demonstração, né? Quais são os meios probatórios disponíveis? Então, todo mundo lembra sempre das testemunhas, mas existem os documentos, existem, enfim, documentos particulares, documentos públicos e assim sucessivamente. Então, existe um sem número de provas, presunção e vai por aí afora. E encerraram o primeiro ano do curso, não é? Com a famosa parte geral do direito civil. E aí, quando voltaram no terceiro semestre, mergulharam no direito, né, tendo aquelas coisas por objeto. Então, primeiro, um poder de fato incidente sobre a coisa, posse. Depois, um poder de fato somado a um poder de direito,
Então, propriedade, modos de aquisição da posse, modos de aquisição da propriedade, modos de perda da posse, modos de perda da propriedade, modos de preservação, de proteção da posse, modos de proteção da propriedade, né? Direitos incidentes sobre coisas alheias, coisas dos outros, né? E direitos de aquisição, direitos que derivam de, digamos, uma organização coletiva, e assim sucessivamente. Enfim, tiveram a oportunidade de estudar toda essa matéria. E agora nós vamos, no quarto semestre, né, migrarmos para a relação jurídico, né, ou relação jurídica, né, obrigacional. A relação jurídica chamada ou integrada pelas obrigações. Então, vamos saber o que é obrigação, de que maneira esta relação se compõe, quem são os sujeitos dela, quem podem ser, qual é a origem, de onde ela nasce, como é que ela se extingue, como é que ela se transmite, e assim, como é que ela se classifica, e assim sucessivamente, né? Muito bem. Então, feitas essas ponderações, trazendo os senhores até este momento do curso dos senhores, trazendo os senhores até, né, esta parte da lei civil, então agora vamos efetivamente começar a tratar dela, né? Os senhores já aprenderam em História do Direito, né, que o direito, enquanto ciência, surge, né, o direito científico, com os princípios de logicidade, com objeto de estudo, com metodologia de estudo, ele surge, ele nasce por volta de 8 séculos antes da era cristã. Portanto, 8 séculos, 7 séculos e meio, 8 séculos antes de Cristo. Então, veja que é uma ciência relativamente antiga. Diriam os senhores, mas antes desta época já existia direito. Sim, existia direito. O direito sempre existiu. O direito é um conjunto de normas comportamentais, normalmente impostas por quem assume o comando de um grupo, né? Assume o comando de um grupo social. E estas normas são ditadas, são aplicadas, são sugeridas e, em alguns casos, são exigidas efetivamente para que este grupo tenha sucesso na sua empreitada. Ele, na verdade, busque aquilo que todos nós buscamos a vida inteira, o bem viver, né? Viver de maneira, né, digamos, confortável, sob o ponto de vista material e sob o ponto de vista emocional, né? Nós não fazemos outra coisa na vida que não seja correr atrás do bem-estar emocional e do bem-estar material, né? O bem-estar, digamos, de um fundo emocional é o nosso bem-estar, digamos aí, o bem-estar da alma, né? O nosso subjetivo, e muitas das vezes nós vamos atrás do material exatamente para transformarmos ou servir de base esse material para o nosso, digamos, o nosso bem-estar emocional, né? Então, em síntese, é o que acontece. Diria os senhores, bom, então esse marco, 7 séculos e meio antes de Cristo, um pouco mais, um pouco menos, ele tem como, qual a razão? A razão é que aí surge o direito enquanto ciência, né? O direito científico surgiu com uma sociedade que os senhores já ouviram falar N vezes, chamada Sociedade Romana, né? Que muita gente chama de Império Romano. É claro que ela teve várias organizações políticas diferenciadas, né? Mas o Império Romano foi o grande mentor, o grande criador, o grande, digamos, idealizador da ciência do direito, muito embora antes dos romanos existisse direito, o grego,
né? Direito grego, direito egípcio, direito mesopotâmico, fenício, hebreus, os hebreus e outros tantos chineses, e assim sucessivamente, né? Então, existia, sim, direito. Todavia, o direito científico, o direito com a faceta que nós o conhecemos em dias atuais, surge ou tem o seu marco inicial, tem o seu início 7 séculos e meio antes de Cristo, com a fundação de uma cidade que depois se traduziu numa cidade-estado chamado Roma, que todos os senhores conhecem, e está lá até hoje para que possamos ver e visitar, né? Uma das mais belas cidades do planeta, né? Em termos de história, em termos de uma série de outras questões. Bom, surgiu então a chamada Sociedade Romana, fundada então, ou originariamente, se diz que teria surgido, portanto, em 7 séculos e meio antes de Cristo, 753 antes da era cristã, né? Fundada lá na Península Itálica, no Vale do Pó, né? Às margens do rio Tibre. Então surge a surge a Sociedade Romana, fundada lendariamente por 2 irmãos, né? A primeira dupla caipira da história, né? Remo e Rômulo, tá certo? Ou então, por razões outras, né? Que não tem caráter lendário, evidentemente, razões de ordem mesmo existencial, de manutenção, de preservação do próprio homem em si, surge a Sociedade Romana. E com o surgimento da Sociedade Romana lá, como eu falei, na Península Itálica, naquela conformação do mapa mundi que parece uma bota feminina de cano longo, né, e de salto alto, evidentemente, então surge lá a República Romana. República essa, ou sociedade essa, que nos legaria o direito enquanto ciência, esse mesmo direito que estudamos em dias atuais. Pasmem os senhores, antes mesmo de Cristo, né, os romanos já tinham idealizado a lei civil deles, a lei cidadã deles, portanto, do cidadão romano, não só de origem em Roma, mas sim de todos aqueles espaços que os romanos conquistaram, né? A lei civil romana tem exatamente o mesmo perfil e a mesma organização que tem a lei civil atual. Então, a lei civil brasileira é de base romanística, né? Assim como a portuguesa, assim como a espanhola, assim como a francesa, né? Então, a maior base, digamos assim, a expressão maior, né, em termos de fundamento do direito civil, né, do mundo ocidental é de origem romana. Roma que acabou tendo origem, como eu falei, na Península Itálica, portanto, uma parte da Itália está dentro do Império Romano, digamos, originário, e depois se estendeu por toda a Europa de hoje, né, usando como parâmetro, e foi parar na Turquia, foi parar nas margens da Baía de Bósforo, né, na cidade de Istambul, antigamente chamada Constantinopla, né, cidade de Constantinopla. Portanto, vejam os senhores que o romano foi do Ocidente ao Oriente e um pedaço da Ásia, né, estendeu todo o seu domínio em todas as civilizações conhecidas, de um lado ao outro do continente, né, foi melhor do continente europeu até o asiático, né? Então, nós temos aí uma grande extensão e um grande domínio e, obviamente, a interferência do romano no que diz respeito ao surgimento do direito. Pois bem, diriam os senhores, quer dizer, então, que se eu for estudar direito romano lá, for, digamos,
Se tiver curiosidade, quiser estudar o direito civil romano, eu vou encontrar muita semelhança com o direito civil brasileiro, sem dúvida nenhuma que você vai encontrar. Existem situações que parecem as mesmas, as sociedades são diferentes, mas os fundamentos são basicamente os mesmos. Por quê? Porque os conflitos são os mesmos, porque os fundamentos necessários à existência de uma norma com o mesmo perfil são os mesmos, né? Então, essa é uma curiosidade. E diria aos senhores, e a obrigação que tem a ver com isso? Como eu já disse, vou repetir, e vou repetir em outras tantas vezes, né? Não existe ninguém, não existe nenhum sujeito, em nenhum lugar do planeta, qualquer que seja ele, por mais, digamos, simplória que seja a estrutura social, que ele não tenha direitos e não tenha obrigações. E se tem obrigações, tem direitos. Se tem direitos, tem obrigações. Então, esse binômio não se desfaz, esse binômio não se desintegra. E assim, é claro e evidente que a base fundamental da sociedade romana, e ela só foi grande, né, como foi efetivamente, porque soube se organizar, porque soube estabelecer os critérios de comando e interação social, né? Fazer com que as pessoas conseguissem atingir os seus objetivos de maneira ordenada, de maneira organizada. E por isso eles evoluíram tanto, né? E se tornou necessário, a exemplo que nós fazemos hoje, em algum momento, que todas as pessoas tivessem conhecimento, estudassem, tivessem ciência de quais seriam os seus direitos e de quais seriam as suas obrigações. Ainda que os senhores não acreditem, e isto é aceitável, se pararem um pouco e refletirem, chegarão à conclusão de que em todo grupo, em toda organização social, por menor que seja, quando as pessoas são conscientes ou são cientes dos seus direitos e das suas obrigações, né, a ordem do caminhar, a ordem de se dirigir onde se pretende ao objetivo final é organizada, né, de uma maneira, vai de uma maneira sem interferir no direito do outro. Os senhores já ouviram certamente, né, já ouviram algumas vezes a expressão, né, o direito de A termina onde começa o de B. Então, todo direito que nós temos vai até o limite do direito de outrem. E na sociedade é assim. Então, se eu tenho uma sociedade que as pessoas são, não é, conhecedoras dos direitos que têm e das obrigações que têm, isto faz, isto obriga, isto impõe a este grupo a agir de maneira organizada, né? Mesmo que não queira. Porque a partir do momento que alguém disser, não, eu vou fazer assim, não é o certo, o outro diz, opa, aí não. O meu direito não é dessa forma, portanto, é sua obrigação fazer dessa maneira, e não da maneira como pretende fazer. Então, toda a sociedade que cultua os seus direitos e cultua as suas obrigações, se organiza, dá lições de organização, né? Tem objetivo, atinge o seu objetivo, se desenvolve em todos os aspectos, né? Então, esta é a razão de ser, e não foi diferente na origem, e não foi diferente com o romano. O que o romano queria? Queria construir um mundo romano, né? Depois dos romanos, outros quiseram também. Hitler também quis. Napoleão, antes de Hitler, também quis, né? Então, o homem tem essa pretensão de ser o maior, de ser o melhor, de ter outros subjugados por si, e assim sucessivamente. Eu costumo brincar que o sonho do homem é ter um outro para chamar de seu, e aqui não tem nada a ver com gênero, é homem aqui no sentido geral da expressão, né? A subjugação do ser é patente, a escravidão é um exemplo, a escravidão
romana, a escravidão egípcia e outras tantas que existiram, né? Você vê que o homem tende sempre a escravizar outrem, né? Ter o outro à sua disposição. Esta é a ideia incutida no ser, curiosamente. Mas, enfim, voltando, ou, na verdade, ainda continuando com o assunto da origem, então, o romano queria construir um mundo romano. E uma das formas de ter poder é impor, né, aos seus comandados, impor às pessoas aquilo que interessa, aquilo que é necessário para atingir o seu objetivo. E foi isso que o romano fez. Ele não criou direito de graça, né? Sentou à beira da calçada e disse, não é assim que faz, porque assim será melhor para o homem. Assim. Não, primeiro você enfrenta os problemas e depois você busca as soluções. As soluções vêm sempre depois dos problemas. O direito vem sempre depois do fato. Então, o romano, na verdade, ele se aventurou a fazer um mundo romano, e para fazer esse mundo romano, ou para fazer com que essa situação se tornasse viável, se tornasse possível, ele criou um mecanismo de controle, né? E esse mecanismo de controle, ele, na verdade, ele conseguia fazer com que outras civilizações que não tinham esse conhecimento seguissem os romanos. Na verdade, eles conseguiam, de uma certa forma, digamos, convencer, né, os vencidos, as pessoas que eles subjugavam, as pessoas que eles venciam nas guerras, de que eles eram os mocinhos e que eles poderiam, né, dar, digamos assim, uma ajuda fundamental a esses conquistados. E a primeira coisa que eles faziam era impor as suas regras de conduta, portanto, o direito romano, às civilizações conquistadas. E assim o foi até o final, até a queda definitiva do Império Romano, né, em pleno, no início, na verdade, da Idade Média, né, quando definitivamente tudo ruiu, né? Então, o direito tem essa faceta, tem essa origem. Muitas vezes nós vamos usar esses fundamentos romanos para explicar ou para tentar entender, na verdade, por que determinadas situações do direito civil são assim e não são assado, né? Ou tem uma faceta e não tem aquela que nós poderíamos imaginar que tivesse. Então, nós vamos lançar mão, muitas vezes, dos exemplos dessa civilização, chamada, então, aí de civilização romana, né? Muito bem. Diriam os senhores, bom, e esta questão das obrigações, como é que ela é vista no cenário da existência do ser? Diriam os senhores, bom, lá, em qualquer momento da história da civilização, seja ela qual for, os senhores vão de notar, né, que já existia esse binômio, já falamos isso, direito e obrigação, né? E curiosamente, nós temos obrigação. Quando eu menciono o termo obrigação, e, num primeiro momento, a gente queria saber ou quer saber que essa obrigação se refere aqui. E nós vamos olhar, digamos, a nossa vida, fazer uma análise rápida dela e chegaremos à conclusão de que a obrigação, ela existe de várias ordens, existem obrigações com várias características diferenciadas, né? A primeira que nós encontramos e está presente na nossa vida, está presente na nossa formação, está presente no nosso histórico pessoal, é a obrigação de ordem religiosa.
E os senhores vão de notar, aqui, sem fazer apologia desta ou daquela religião, ou da divisão religiosa, como queiram, ou da ramificação religiosa, como é que... Enfim, cada um tem uma ideia a respeito desse assunto. Mas a história é a seguinte: qualquer que seja a religião que o ser se dispõe a seguir, esta religião, digamos, a profissão de fé que esse sujeito elegeu, que essa pessoa elegeu, tem obrigações. Todas elas têm obrigações. Então, nós temos uma obrigação de ordem religiosa. Então, se o sujeito resolveu, por exemplo, ser católico apostólico romano, então ele tem a obrigação de ir à missa, tem a obrigação de seguir os fundamentos próprios da religião católica, né? Então ele se confessa, ele comunga, enfim, vai à igreja em determinados dias obrigatoriamente. Então, são obrigações de ordem religiosa. Mas aqui está falando só da católica. Não, vamos falar de uma outra religião. Então, o sujeito, por exemplo, que é evangélico, ele tem uma série de obrigações que são próprias da sua fé, ou da organização da sua fé, ou da sua profissão de fé, como seja. Então, ele tem obrigações. Mas aí está falando só do evangélico, mas e o sujeito que é, por exemplo, de Umbanda, candomblé, ele tem as obrigações dele, as obrigações de ordem religiosa. Então, nós temos obrigações, né, não só jurídicas, é uma série de outras divisões, digamos assim, de outras ramificações da nossa atividade, da nossa vida, do nosso comportamento e assim sucessivamente, que também contém obrigações, né? Nós temos obrigações de ordem social. Então, alguém se casa, convida, você vai ao casamento, né? Por que você vai ao casamento? Tem alguma lei que diz que você é obrigado a aceitar o convite de alguém que vai se casar, que você deva comparecer, né? Não, né? A obrigação é de ordem social. Mas se não for, as pessoas vão falar. Esse vão falar é exatamente uma característica da obrigação de ordem social. Né? Onde é que está escrito que você é obrigado a ir ao casamento, que você é obrigado a ir ao velório, que você é obrigado a ir ao batizado, que você é obrigado a um sem número de situações, que você é obrigado a ir à festa que alguém idealizou uma festa, você é obrigado a ir, né? Onde é que está isso? Está no direito isso? Não, isso é uma obrigação de ordem social, não é uma obrigação de ordem jurídica, né? Aí você diz assim, mas tem ainda outras obrigações? Claro, tem a obrigação dos bons costumes, ou seja, de agir de conformidade com o costume preponderante de um determinado grupo social. Algumas obrigações costumeiras passaram para o universo jurídico, outras não, né? Tá certo? Então, são as obrigações que estão ligadas a uma conduta que não ofende, né, digamos aí, ao bem-estar de outrem, que não interfere naquilo que o outro, né, entende como correto. Não passou para o mundo do direito, mas continua no mundo social, está na sociedade, né? Querem um exemplo? Onde é que está escrito em algum lugar, em qualquer componente jurídico, que pisar no pé de alguém merece escusas, merece desculpa? Né? Tem alguma lei que diz isso? Pisou no pé de alguém, peça imediatamente desculpa sob pena de... Não tem. Mas, para que nós não sejamos rotulados de mal educados, de mal, digamos assim, de ter um comportamento agressivo quando esbarramos em alguém, quando pisamos acidentalmente no pé de alguém, né? Nós solicitamos desculpas, não é isso? Tá certo ou não? Isto é uma obrigação de ordem
apenas social, não é uma obrigação jurídica. Queria discutir qual é a diferença fundamental entre a obrigação de ordem religiosa, a obrigação de ordem, digamos, comportamental, dos bons costumes, social, e assim sucessivamente. Qual é a diferença? A diferença está na sanção, a diferença está na pena, a diferença está no castigo que se impõe àquele que não cumpre a norma. A norma jurídica é sancionável, de forma direta ou indireta. Já aprenderam isso no primeiro semestre do curso. As outras normas, as sanções estão no mesmo campo. Então, a sanção do não comportamento religioso está na própria religião. Vou te dar um exemplo. Quem, digamos, comete pecados rotulados pela Igreja Católica Apostólica Romana, vai para o inferno. Se o pecado é contundente, o famoso pecado mortal, vai para o inferno. Se é um pecado médio, no meio do caminho, vai para o purgatório. Tá certo? E se alguém consegue, né, não atentar contra os dogmas e os princípios da religião católica, vai direto aos céus, né? Não é assim que se conhece, independente de qual religião se siga, né? E assim sucessivamente. Então, noutra religião tem uma outra sanção, socialmente tem a sanção social, e no direito é assim, cumpriu a lei, tá certo ou não? Não há problema nenhum, está seguindo aquilo, ou fez o que deveria fazer, não fez nada mais, nada menos do que a obrigação em seguir as normas e posturas do direito. Não cumpriu, castigo, pode vir diretamente ou pode vir indiretamente. Nós temos, então, a sanção direta e a sanção indireta. A sanção direta é, digamos, o castigo vir desde logo acoplado à própria determinação da obrigação de cumprir determinada regra. E a indireta vem através do sistema. Vamos dar um exemplo? Vamos. Então, como é que funciona? Extrapolar ou não obedecer, ou dirigir, ou conduzir um veículo automotor em velocidade superior àquela estabelecida como sendo limite para a via pública. Obrigação de todo motorista, todo condutor. Tem que respeitar o limite de velocidade. Não respeitou. Sanção direta. X pontos no prontuário do condutor e X reais no bolso. Na parte do corpo humano que mais dói, o bolso. Multa. Essa sanção é direta. Não precisa acionar nenhum mecanismo para que ela seja aplicada, ela já está presente na lei. É só abrir o Código Brasileiro de Trânsito que você encontra a correspondência, né? Inclusive, a pena é em duplicidade, tem 2 objetos, né? Quer dizer, praticou o ilícito. Pontos, né, que são catalogados no seu prontuário, enquanto motorista, enquanto condutor habilitado, né? E mais um presente, mais um certo valor a ser pago, né, que tem caráter, inclusive, tributário, né, compulsório, tem caráter de imposto, se assemelha a imposto, não é? Não está aí. Essa sanção é direta. Agora, o A tomou de B emprestado uma certa importância em dinheiro, não se dignou a devolver, não se dispôs a pagar, a devolver o que não é seu, da maneira como ajustou. Né? Então, essa é uma regra a ser seguida? Sim. Né? Não seguiu, não pode, não é possível, não há sanção direta. O sujeito que se viu privado daquilo que é seu,
e que não recebe de acordo com a sua expectativa, não pode simplesmente falar, não, eu vou lá e vou pegar o sujeito e ele vai ter que me pagar de qualquer forma, senão eu dou um tiro nele, por exemplo, né? Não é possível aplicar esta sanção, a sanção com este perfil, né? A chamada sanção mano-militar, né? Ou a sanção imposta sobre a pessoa do devedor, daquele que não pagou o que deve na época oportuna. É preciso acionar um mecanismo social criado pela sociedade para evitar que esses conflitos se instaurem, para evitar que esses conflitos causem prejuízos de ordem social. E este mecanismo se chama direito processual civil, no que diz respeito ao civil. Então, você não pode simplesmente pegar, eu vou lá na casa do fulano, a quem emprestei o dinheiro, ele vai ter que me dar o dinheiro de qualquer forma, senão, que seria a sanção. Você não pode fazer isso. Isso, na verdade, é exercício arbitrário das próprias razões. Isso é um delito de ordem criminal, inclusive. Então, o que você vai ter de fazer? Você tem que usar o sistema de imposição da sanção, nesse caso, de maneira indireta. Você aciona o sistema de imposição da sanção, que é exatamente o mecanismo criado pela sociedade para isto, né? Então, você precisa de um advogado, você precisa ingressar com uma medida judicial chamada ação, não é? E você vai até o representante da sociedade, que é, né, o magistrado, que é o representante do poder, ou de um dos poderes do Estado, que é o Poder Judiciário, vai dizer a ele o que aconteceu, né? Ele tomará ciência do que aconteceu, convocará ou dará ciência àquele contra quem se afirma o que foi afirmado, dará a ele oportunidade para se manifestar sobre o que foi alegado contra ele e, finalmente, dará a decisão, né? Dirá, devolva a ele o que você dele tomou emprestado. E aí, sob pena de perder um bem de valor equivalente do seu patrimônio para se transformar em pagamento daquilo que você não se dispôs a pagar voluntariamente, conforme a obrigação que você próprio, né, gerou. Vínculo obrigacional do qual você próprio participou voluntariamente. Né? Você foi lá e manifestou vontade em ter emprestado o dinheiro de outrem. Disse que devolveria, mas não o fez. Né? Então, você gerou uma obrigação, você criou uma obrigação. Esta obrigação que é, né, de devolver o dinheiro é direito de quem lhe emprestou. Tá certo? Então, vejam que e a partir do momento que alguém lhe emprestou dinheiro, é direito seu gastá-lo, mas fica com a obrigação de devolvê-lo. Então, veja que o binômio, conforme já citado, não se desfaz, ele se mantém agregado, né? Direito, obrigação, direito. O que é direito de um é obrigação do outro, o que é obrigação do outro é direito do um. Então, nós temos um binômio que não se desfaz aí. Diriam os senhores o seguinte, bom, então, agora a gente sabe que a obrigação, né, ela não existe só no direito, não existe só obrigação jurídica, existe obrigação social, existe obrigação religiosa, existe obrigação vinculada aos bons costumes, então tem uma série de obrigações e cada obrigação ou cada, digamos, conjunto de obrigação tem a sua característica fundamental. Então, a obrigação religiosa tem as suas características de ordem religiosa, obrigações sociais de natureza social, obrigações relativas aos bons costumes, à maneira organizada de se comportar no contexto
coletivo, né? Então, ela também tem os seus fundamentos, também tem, evidentemente, as suas características fundamentais. Com relação às obrigações sociais, dos bons costumes e tudo mais, nós não vamos, evidentemente, nos ocupar, né? Ou existem outras ciências que se ocupam disso, né? Então, da religião se ocupam lá os teólogos, né? Das regras sociais se ocupam os sociólogos, né? Digamos, a questão dos bons costumes, a questão da estrutura dos ser costumes, psicólogos, psiquiatras e assim sucessivamente. Enfim, nós temos aí outros profissionais voltados para essas obrigações. E nós vamos, então, migrar ou vamos então, estudar as obrigações de ordem jurídica, as obrigações de conformidade com a lei civil brasileira. Lei civil, que os senhores já aprenderam, né? Tem como origem a legislação portuguesa, né? Porque nós fomos, e os senhores todos sabem disso, colonizados pelos portugueses. Então, é claro que os portugueses trouxeram para cá a base fundamental do seu direito, depois algumas influências de ordem espanholas, né? Os espanhóis, que também são de base romanística, trouxeram influências, e nós fomos, então, mais comandados pelos portugueses, então ficamos sujeitos aí às ordenações, ao conjunto de leis da coroa portuguesa, com o descobrimento do Brasil, as ordenações manuelinas, depois as afonsinas e depois as filipinas, né? Então, nós temos aí as leis portuguesas que serviram de base para a lei civil brasileira. Lei civil brasileira que começou a dar os primeiros passos na direção de se tornar um conjunto de leis, um conjunto de normas comportamentais, ou, na verdade, uma lei dividida em vários segmentos e destinadas ao cidadão comum, e começou toda essa movimentação, foi do final do século XIX, né? Quando se tentou pela primeira vez criar uma lei civil, né? Um Código Civil brasileiro, ou seja, uma lei de origem brasileira destinada, portanto, aos brasileiros, aos digamos, integrantes da sociedade brasileira. Certamente aplicável aos estrangeiros que aqui viessem habitar ou morar ou compor a sociedade de modo permanente, até hoje é assim que se entende. Então, a legislação civil é aplicável aos brasileiros natos, aos brasileiros que optaram pela cidadania brasileira, os naturalizados, e aos estrangeiros residentes permanentemente no país, né? Aqueles que são autorizados pelo governo brasileiro a morarem aqui como se brasileiros fossem. Todos estão sujeitos à lei civil brasileira, lei civil que é conhecida como o Estatuto do Homem Comum, ou seja, a lei do homem comum, né? Do cidadão comum. Por quê? Porque ela regula, né, a nossa existência desde o momento que somos concebidos, né? Então, quando nós somos concebidos, já temos alguns direitos que advêm da própria natureza humana, né? Então, o direito de nascer, né? Isso não é novela, né? Não é título de novela, mas não é isso que eu me refiro. Sim, o direito que nós todos temos de nascer, né? Tanto é verdade que o abortamento, que todo mundo chama de aborto, é um delito, é um crime, né? O aborto é o ato, o abortamento é o resultado dele, né? A finalística dele. Bom, de toda sorte, o que acontece efetivamente com tudo isso? Então, no momento que nós somos concebidos, já começa a se aplicar em parte a lei brasileira, a lei civil brasileira, né? Ao nascermos com vida, aí se materializa definitivamente, né, o nosso direito em todas as normas que integram
a legislação civil brasileira, a codificada e a extravagante, ou seja, as leis que são criadas a partir da vigência da lei civil, né? Então, ao nascermos com vida, os senhores estudaram isso, né? A personalidade civil do homem começa no seu nascimento com vida. Então, o único requisito que nós temos para sermos titulares dos direitos e obrigações constantes da lei civil é nascermos vivos. O natimorto não produz nenhum tipo de interferência no contexto social, razão pela qual ele não tem direitos e não tem obrigações, né? Ele não produz nenhuma consequência, nenhum resultado, nem positivo nem negativo no contexto social. Pois bem, então, está aí essa questão da obrigação. Então, nós, quando nascemos vivos, todas as obrigações que constam da lei civil, nós somos titulares delas. E todos os direitos que a lei civil concede a todas as pessoas que integram a sociedade brasileira, nós também somos titulares dela. Como é que chama isso? Os senhores aprenderam isso no primeiro semestre do curso. Isso se chama capacidade de direito. Então, quem tem capacidade para ter direitos e obrigações? Aquele que nasce vivo, né? Nasce vivo, tá certo? Essa é a capacidade para ter direitos e obrigações. Não confundir com capacidade de fato ou de exercício. Capacidade esta que está vinculada à idade no primeiro momento e depois a capacidade mental, discernimento mental, maturidade mental, equilíbrio mental e assim sucessivamente, né? Então, está aí as informações básicas a respeito do objeto do nosso estudo. Nós vamos estudar a obrigação sob a ótica jurídica, né? O que é, como se compõe, como se estrutura e assim sucessivamente. Diria os senhores, quando é que nós vamos começar esse estudo? Daqui a 10 minutos. Vamos todos tomar um cafezinho. Infelizmente não dá para oferecer cafezinho para todos os senhores, né? Em razão da distância. Tomem todos um café